Oi, tudo bem? Há uma frase que nos diz o seguinte, que uma mente que se abre a uma nova ideia, jamais ela retorna ao seu tamanho original. Essa frase é do pensador Albert Einstein. É interessante nós pensarmos e refletirmos sobre isso quando nós podemos observar que cada um de nós tem uma forma de agir, uma forma de pensar perante a vida. Às vezes, uns pensam de maneira mais ágil, mais rápida, enquanto outros têm uma forma de pensar mais analítica, mais reflexiva. E você? Como você tem agido? Como você tem, então, tratado a sua vida no dia a dia? O Daniel Kahneman, que ele é um psicólogo americano, em que algum tempo atrás ele fez um estudo bastante sistemático do funcionamento da nossa mente. E ele justamente tratou disso. E nós, seres humanos, temos duas formas de pensar. Seria a forma rápida e devagar. Inclusive, ele tem uma obra que se tornou best-seller no mundo inteiro e ele, além disso, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E a partir disso, nós compreendemos que podemos, então, agir e pensar diferente. Nós não precisamos agir totalmente de forma automatizada. Já pensou também se nós tivéssemos que aprender e reaprender tudo todos os dias? Vale dizer, por exemplo, que se você dirige um veículo, um carro, se todos os dias você tivesse que relembrar como realmente você vai dirigir, se você vai, ali no caso, utilizar a embreagem ou freio, isso poderia virar até um desastre na nossa vida. E é justamente isso que esse Daniel Kahneman tratou. Traz que nós podemos realmente, a partir de uma repetição, a partir de um aprendizado contínuo, a partir da gente tratar tudo com consistência, nós podemos sim desenvolver pensamentos e atitudes de maneira mais ágil, mais rápida, e em outros momentos nós teremos que utilizar, na verdade, essa forma mais reflexiva. Vale dizer que se você vai fazer um estudo, por exemplo, você vai ter que aplicar uma estratégia no seu ofício, na sua profissão. Talvez você tenha que pensar e repensar, fazer reuniões e tratar como isso tudo vai ocorrer. Se você for atuar, você vai, suponhamos, andar de bicicleta, você vai, às vezes, cuidar de algo que você faz todos os dias com os seus filhos, faz na sua família, o caminho que você faz da sua casa até o seu serviço. Isso tudo você vai tratando de uma forma tão contínua, tão repetitiva, que você acaba, às vezes, nem refletindo, sendo bastante automático ao tratar disso. Mas o que nós devemos, então, pensar e compreender que nós não devemos utilizar isso sempre. O próprio Albert Einstein também, ele nos fala sobre isso, de nós não apenas utilizarmos o nosso conhecimento, mas a nossa criatividade, usar a nossa imaginação. Imagine, por exemplo, que você pode, no seu dia a dia, fazer com que aquelas 24 horas do seu dia se torne um dia diferente, um dia mais alegre, um dia mais festivo, um dia onde você vai conseguir desfrutar de maneira ainda melhor. Nós poderíamos lembrar aqui e fazer uma comparação com o computador. Você já parou para pensar que o computador, todas as vezes que você vai ligar esse computador, primeiro ele faz uma inicialização e ele inicializa aqueles programas para só depois, então, ele estar pronto para ser utilizado. E nós, às vezes, nessa ânsia de nos levantarmos no dia, de sair correndo para trabalhar, para estudar, para os afazeres do dia a dia, nos levantamos de uma vez e até acabamos de não programar o nosso dia, de não pensar o que vamos fazer. A gente muitas vezes não consegue nem resolver tudo que a gente poderia resolver. Caso nós fizéssemos isso, se nós fizéssemos também esse boot, que é essa inicialização que faz o computador, se nós fizéssemos essa programação da nossa mente diariamente, com certeza o nosso dia ele teria uma cor diferente, teria um sabor diferente. Mas para isso, com certeza vale que nós temos que buscar nesse momento, é claro, essa atitude mais reflexiva, esse pensamento mais devagar, mais analítico, para que a gente possa trabalhar o que nós vamos fazer daí por diante. Nós podemos dizer que muitas vezes a gente faz isso
quando a gente entra em oração? Será quantos de nós oramos quando acordamos ou oramos quando vamos nos deitar à noite? Talvez a gente também faça tudo muito automático, a gente já levanta, já vai, já deita e ao mesmo tempo esquece, né? Porque a oração, além de nós estarmos entrando numa comunhão espiritual com Deus, isso acaba também nos trazendo uma pacificação do espírito, uma tranquilidade, e você consegue então dar andamento naquilo que você quer fazer ou no dia seguinte ou naquele dia que vai se iniciar. Tanto que quando nós buscamos a oração, até a nossa respiração muda, o nosso organismo ele passa a trabalhar de maneira mais equilibrada, de maneira mais balanceada. Todo o nosso ser acaba então se transformando. O tanto que é benéfico então estarmos trabalhando a oração, por exemplo. Outras pessoas também chamam isso de mentalização. E é justamente isso. É esse programar do dia a dia. É você poder agir de forma diferente do que você agir apenas automatizado, de forma mecânica. Nesse momento também me lembro aqui de uma breve história em que havia um publicitário e ele então caminhava todos os dias de manhã por uma calçada do bairro da sua cidade. Ele encontrava um mendigo naquele bairro e certa vez ele parou e observou aquele mendigo que ele trazia pendurado em seu corpo uma placa em que essa placa dizia justamente isso: sou cego de nascença, uma esmola por favor. Todos os dias, quando o publicitário retornava à noite, ele via que ali aquele mendigo não tinha conseguido muita coisa. Então ele resolveu um dia de manhã pegar essa placa, esse letreiro desse mendigo e mudou completamente. Ele virou aquela placa e escreveu algo. Naquele dia, à noite, ele retornou e parou para conversar com aquele mendigo novamente, e o mendigo então virou para ele e perguntou, até de forma ali, né, eu estava com aquela respiração ofegante, e perguntou para ele: o que é que você escreveu aqui nessa placa? Porque hoje o meu dia foi assim extraordinário. Na verdade, ele estava ali totalmente admirado como que isso tinha acontecido, e ele só se lembrava que o publicitário tinha pegado essa placa e tinha escrito alguma coisa. E nesse momento o publicitário virou-se para ele e disse: não, na verdade, eu somente escrevi que em breve chegará a primavera e eu não poderei vê-la. A forma com que esse publicitário escreveu e colocou nessa placa mudou completamente o sentido. Isso quer dizer que também, quando a gente busca essa situação de apenas respondermos, de atuarmos de maneira totalmente impulsiva perante a vida, perante tudo que acontece a gente, pode ser que nós não consigamos emitir a melhor resposta. Mas quando a gente para um pouco, reflete, a gente pode dar uma resposta diferente, porque às vezes não importa somente o conteúdo, somente o que você diz, mas também como você diz, mas também aquela criatividade que o Einstein nos sugere, aquela imaginação. E assim também nós trazemos, como a gente disse anteriormente, é na nossa oração, é também na nossa mentalização. Se a gente ministrar uma respiração voluntária, nós vamos conseguir com certeza trazer mais oxigênio para o nosso cérebro. Algo também que é importantíssimo e é realmente um remédio para o nosso dia a dia, um remédio preventivo, é nós estarmos sempre tomando água, que a água ela faz com que nosso corpo, a nossa mente trabalhe melhor. E nesse sentido, o que a gente observa? Quando você ministra oxigênio, ministra água durante todo o dia de maneira equilibrada, organizada, você vai ver, nós vamos observar que o nosso dia realmente vai ter uma produtividade melhor. Nós vamos chegar ao final do dia de maneira muito mais satisfatória e com certeza mais aliviados por termos conseguido resolver, fazer tudo aquilo que nós tínhamos programado. E assim também nos diz lá em Lamentações 3:21, em que o profeta Jeremias nos diz justamente isso, que eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Busquemos então essa esperança, vamos buscar essa oração, essa mentalização e saber como colocar o que a gente tem que colocar, a nossa vida então possa acontecer
de maneira muito mais satisfatória, mais produtiva e que assim nossos dias serão melhores. No mais, desejo a todos um excelente dia, que Deus abençoe cada um de vocês aqui e até a próxima vez, se Deus quiser. Tchau!